começar? Oi. Bom, boa tarde. Meu nome é Flávia. E eu sou a Thalita. Thalita. A gente trabalha no Cubo, pelo Itaú. A gente vai falar um pouquinho do que é o Cubo, de como surgiu a ideia do Cubo, qual foi o conceito por trás disso e o que está gerando de benefício tanto para os empreendedores, como para o ecossistema como um todo, como para o próprio banco, do surgimento desse projeto que acabou de fazer 1 ano. Ontem, inclusive, foi a comemoração do 1º ano do Cubo. Eu vou, em linhas gerais, o Cubo é um espaço de coworking, que é um espaço onde mais de 50 empresas trabalham, dividindo o mesmo espaço. E, com isso, acontecem várias trocas. É um pouco do que a Thalita vai falar mais hoje. Então, eu vou jogar a bola para ela. E qualquer dúvida, em qualquer momento, fiquem à vontade para perguntar. A ideia é que a gente faça mais uma conversa mesmo e passe um pouquinho para vocês da ideia do Cubo e de onde surgiu essa ideia, que eu acho que é o mais importante. Vamos lá, tá, vai lá. Bom, então, eu sou a Thalita e ela é a Flávia, de novo. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá bom. Bom, eu acho que vou fazer uma pergunta. Quem aqui já tem uma empresa ou uma startup? Todo mundo. Tem alguém que não tem uma startup ou uma empresa, mas tem um projeto, está começando? Só para saber mais ou menos como eu direciono aqui a conversa. Então, eu acho que o tal do ecossistema é uma palavra, o que a gente chama de buzzword, né? Tá todo mundo falando sobre isso e o ecossistema para cá, o ecossistema para lá, Silicon Valley. Então, a nossa ideia aqui é também tentar passar para todo mundo, com toda a modéstia do mundo, mas passar, como que vocês se beneficiam do tal do ecossistema, né, que se fala tanto. Então, no nosso entendimento aqui, o que é um ecossistema, né? Tudo que está envolvendo as startups. Então, grandes empresas, né, que podem ser fornecedoras, podem ser clientes das startups, às vezes fornecedoras, os entusiastas, que são, por incrível que pareça, a gente vê muita gente que simplesmente gosta de estar perto do ambiente de startup e visita o Cubo e provavelmente outros ambientes de coworking e vão a workshops, mas assim, não são necessariamente donos de startups ou envolvidos diretamente, mas que simplesmente gostam da vibe e estão por ali. A gente tem no campo dos investidores, os investidores de fundo de investimento, e aí a gente tem vários tipos de fundo de investimento aqui e fora, e os investidores anjo, e aí eu fiz uma brincadeira aí com o cérebro, né? Então, tanto os investidores anjo quanto os investidores de venture capital investem e também ajudam no suporte de ideias e, enfim, fazem como se fosse uma mentoria para as startups, né? Tem startup que aceita mais ou menos, tem empreendedor que aceita mais ou menos a mentoria dos fundos, né? Outra coisa que é importante dizer é que, não sei se para todo mundo está super claro, mas os investidores anjo tipicamente estão no momento mais inicial, no estágio mais inicial das startups, às vezes até quando é só uma ideia, né? E você vê os investidores de fundo de venture capital numa fase mais avançada da startup, tipicamente quando ela já tem uma receita, um produto pelo menos, né? O objetivo aqui não é falar de fases de investimento, mas só para passar aqui um pouquinho o que a gente está chamando de investidor. E as aceleradoras, que a gente colocou aí uma foto do professor Bugiganga, porque os programas de aceleração que vão desde, às vezes, um final de semana inteiro, sem dormir, até meses, né? Eles fornecem praticamente tudo para as startups, né? Todo tipo de solução para que elas realmente se acelerem e saiam de um ponto para o outro nesse período, né?
Então, o ecossistema a gente entende como sendo esse. No Brasil, não tanto, mas em outros países, o ecossistema também inclui fortemente universidades, né? A Flávia acabou de chegar do MBA em Berkeley, na Califórnia, acho que ela pode falar um pouquinho mais, mas lá realmente as universidades têm um papel um pouco mais impactante, né? Eu acho que aqui eu tenho um slide mais para frente que a Thalita vai mostrar, que são os elementos desse ecossistema e a força que cada um tem. Mas a ideia por trás do cubo e por trás dessa ideia de ecossistema é uma questão de centro de gravidade mesmo. Um hub onde todo mundo circula em volta e troca experiências, recursos. Essa proximidade acontece em vários outros lugares onde o empreendedorismo floresceu mais rápido. No Vale do Silício, que tem boas universidades, tem capital, tem gente qualificada, e aí uma coisa vai alimentando a outra para que esse ecossistema se desenvolva. Aconteceu a mesma coisa em Israel, em alguns lugares da Europa, em alguns lugares da Ásia, e é um pouco desse conceito que o Cubo quis trazer para São Paulo, mesmo São Paulo já sendo um centro de concentração de negócios em geral. Hoje a gente vê, e a gente vai falar um pouco dos resultados, mas a gente vê que as empresas que estão convivendo fisicamente e trocando entre si, trocando com esses outros stakeholders, elas de fato passam por um processo de aceleração mais rápido, apesar de estarem simplesmente num coworking, simplesmente trabalhando junto. Mas esse centro de gravidade, essa atração de gente boa, de capital e de recursos, de fato, ela faz uma aceleração bem significativa na trajetória dessas empresas. Exatamente. Então, o ecossistema... Tá. Vou voltar, então. Seguinte, o ecossistema Por que a gente não tem um ecossistema, então, à la Silicon Valley, à la São Paulo, hoje em dia, em todo lugar, né? Por que toda cidade, até nos Estados Unidos, que tem um território gigantesco, você não tem empreendedorismo no território inteiro, muito pelo contrário, eles estão tentando fomentar regiões que estão até em decadência, como a área ali perto de Chicago, etc. Então, assim, por que não é fácil? Você tem startups, grandes empresas ou investidores em alguma medida em toda a cidade grande, né? Então, por que é tão difícil fazer um ecossistema, né? Então, entra exatamente no que a Flávia estava falando, porque falta densidade, concentração, ponto de encontro, muvuca mesmo, né? Falta juntar essas pessoas todas e fazer com que elas comecem a conviver e, enfim, trocar experiências, e aí mais gente vai entrando para o sistema e assim você forma um ecossistema. Então, vamos explorar um pouquinho mais do que um ecossistema traz de benefício, né? Quando você tem um ecossistema bem feito, enfim, bem feito não, mas bem estimulado, mais startups surgem, e aí mais gente começa a ver o que é startup, mais gente rica começa, uma brincadeira, né? Óbvio que não é tão simples assim, mas mais gente rica começa a colocar dinheiro não só em fundos de renda fixa ou fundos de ações, mas em fundos de venture capital. Então, mais startups têm dinheiro para se dar bem, mais universitários olham e falam, nossa, legal esse negócio de startup, vou me formar e talvez eu seja um funcionário de startup ou mesmo um empreendedor. Mais gente boa trabalhando em startup, mais startups se dão bem, ou seja, é um ciclo vicioso, né? Um ciclo virtuoso, porque a gente tem mais gente boa vendo, mais gente boa se interessando, startups se dando bem, você tem mais investidor, e aí o ciclo virtuoso se forma, né? Mas assim, para você desenvolver um ecossistema, por onde você começa, né? Se você quiser realmente começar do zero, vamos dizer. Se um sistema depende do outro, como é que você faz? Você coloca primeiro um monte de investidor lá e vê o que dá? Coloca um monte de startup, mas e aí? Elas vão se desenvolver com que dinheiro, com que capital humano, né? Tem um exemplo muito legal do Chile, né? O Chile não tinha... o Chile, tipicamente, nos últimos anos, com o dinheiro que eles ganharam das minas de cobre, eles são um país que tem bastante dinheiro,
e com uma população muito bem educada, né? No Chile tem bastante fundo de investimento, tanto que eu trabalhava antes em mercado de capitais, antes de ir para o Cubo, né? E quando a gente fazia rodada de roadshow, a Flávia também deve ter uma experiência parecida. Quando fazia rodada de roadshow com as empresas para captar dinheiro, a gente sempre ia para o Chile. E ia lá para os Estados Unidos. Por quê? O Chile tem muito investidor, né? É um lugar da América Latina onde tem bastante dinheiro. Mas não tinha um ecossistema e não tinha essa vivacidade que tem hoje. Então, o que foi feito? Em 2010, um chileno que estava fazendo MBA em Stanford voltou e teve a ideia, trabalhando no governo, de fazer esse programa chamado Startup Chile, tá? Então, até uma dica aí para quem é empreendedor quiser se candidatar. Eles dão $40 mil para o empreendedor, um visto de 1 ano e 6 meses de um escritório para trabalhar lá no Chile. Então, eles atraíram, e esses são dados de até julho de 2015, eles atraíram 18 mil candidaturas de gente de 72 países. E aí, até julho de 2015, 1.200 startups tinham passado por lá, por esse programa, e eles criaram mais de 1.500 empregos. Mas o grande benefício disso para o Chile foi trazer esses empreendedores para perto, porque o cara que criou isso fala um negócio muito legal. Legal, você aprende na faculdade que o Steve Jobs é o máximo, né? Aí o carinha na faculdade ouve e fala, legal, o Steve Jobs é o máximo, foi lá e fez a Apple na garagem dele, vou arrumar um emprego. Ele não se conecta com o Steve Jobs, entendeu? A gente precisa ter as pessoas, os modelos que é pra gente olhar, pessoas que sejam iguais a gente, né? Não adianta você ver um cara lá que é o máximo, 1 bilhão, você fala, eu não sou o Steve Jobs, eu não sou o Bill Gates, vou arrumar um emprego, pronto, né? Então, assim, ele trouxe essas pessoas para perto, para conviverem com a população do Chile, e aí tem uma crítica a esse programa que, mas depois os caras vão embora, vão lá, trabalham e vão embora. Não tem problema, porque esses $40 mil foram gastos na economia chilena, então isso é uma coisa. 2, o cara conviveu no Chile, então ele é uma sementinha da cultura chilena no mundo inteiro, né? Então, assim, voltando ao nosso tema, o Chile escolheu esse caminho, por quê? Porque eles tinham dinheiro e eles tinham pessoas educadas, mas eles não tinham os empreendedores. Tá bom, vamos trazer os empreendedores. Então, essa foi a solução chilena, né? Um outro caso muito parecido foi de Israel também. Israel é se bobear, o segundo maior polo, o terceiro maior polo, talvez depois da Ásia e depois do Vale do Silício. Mas eles fizeram um esforço muito proativo também para desenvolver esse ecossistema lá. Eles tinham uma tecnologia relativamente desenvolvida por causa da parte militar e eles acabaram usando isso para outras indústrias. Então, para fortalecer a tecnologia em geral para as outras indústrias. Então, eles criaram uma cultura fortíssima de empreendedorismo num país que tem uma população e um mercado super pequenos, mas que acabam criando produtos para o mundo, pensando global ao invés de pensar local. Então, o Israel é um exemplo enorme que foi também trazido pelo governo e desenvolvido pelo governo e acabou atraindo a iniciativa privada de investidores, de empresas mesmo que querem investir em empresas menores de tecnologia, investidores financeiros mesmo, que acabaram incentivando, dando o primeiro impulso nesse ciclo que a Thalita falou, que é de capital, que incentiva boas empresas, que incentiva mais capital, que atrai mais gente boa, e daí isso vai exponencialmente se multiplicando. Exatamente. O Waze saiu de Israel, né? De um projeto parecido com o Cubo do Google em Israel. Então, falamos do Chile, né? E agora o caso Brasil. Desculpa. O caso Brasil, né? As nossas condições são diferentes, né? Obviamente. Não melhores ou piores, mas são diferentes. Aqui a gente já tinha bastante empreendedor, bastante startup, até que tinha um fluxo bom de financiamento, acho que não necessariamente muito direcionado para startup, mas já tinha. Mas faltava o tal do centro de densidade, né? Então, faltava um lugar para essas pessoas todas se encontrarem. O Cubo, de certa forma, cobriu bastante
essa lacuna, tá? Então, para quem não conhece, o Cubo é um prédio na Vila Olímpia, um espaço de coworking. Espaço de coworking não é exatamente assim, a gente não reinventou a roda aqui, né? Já existiam espaços de coworking em São Paulo, mas provavelmente nenhum com esse mandato de ser um espaço tão aberto a todo mundo. Então, acho que isso ajudou muito, né? Então, falando um pouco aqui do que é o Cubo, são 58 startups hoje que estão nesse espaço de coworking. Por dia, mais de 500 pessoas passam por lá. Por que mais de 500? Porque a gente tem, além do espaço de coworking, em torno de 6 a 9 eventos por dia. A gente tem 3 espaços de evento, um auditório, um negócio que a gente chama de flex room, que é tipo essa sala aqui, mas divide quando precisa, abre e tal, e um rooftop. Então, a gente tem eventos que são, muitos deles grátis, né? Workshops de tudo que você imaginar. A gente tem aula de yoga, a gente tem de aula de yoga, a aula de design thinking, a palestra sobre venture capital. Então, é um espaço realmente que está aberto a todo mundo que queira pensar, falar, trocar ideias sobre empreendedorismo, né? Então, acho que não existe um espaço... Agora tem o Google Campus, né? Que bom que estão tendo mais iniciativas, mas até então não tinha um espaço tão aberto que juntasse esse monte de gente com o foco em empreendedorismo, tá? Então, acho que esse foi o grande benefício do Cubo e uma coisa que, de certa forma, catalisou o nosso empreendedorismo na cidade de São Paulo e até, de certa forma, no Brasil, né? Então, lembrando do Chile, o Chile tinha falta de uma coisa que eram os empreendedores em si. A gente não tinha falta de empreendedor, a gente tinha falta tem uma palavra em inglês chamada serendipity, que acho que não tem tradução em português, mas é quando coisas boas acontecem ao acaso, uma coisa que você não consegue planejar. Se você planejar, não vai dar tão certo, sabe? Então, acho que você tem que ter um monte de partículas boas se chocando para saírem coisas boas dali, né? Um pouco de números aqui. Flávia fala melhor de números do que eu. Vou falar um pouquinho dos resultados desse primeiro ano. Então, o Cubo tem um ano. Nos últimos 12 meses... Falando um pouquinho de resultados para quem está no coworking, para as startups que estão lá, mais de 42 milhões foram investidos nessas empresas, 650 postos de trabalho foram criados nessas 58 residentes e 95% de satisfação de quem está lá. O que acontece muito para que isso aconteça? O que a Thalita acabou de dizer, de encontros, mas o que possibilita que a gente faça esses encontros acontecerem é muito com quem a gente se conecta como Cubo, como banco também. A gente tem 16 outros parceiros no Cubo, que são patrocinadores. Só um passo atrás, o Cubo ele é uma iniciativa do Itaú junto com a Redpoint, que é um fundo de venture capital, um dos poucos que investem no Brasil, e o único de fora que é baseado no Vale do Silício. E a gente conseguiu achar um alinhamento de objetivo com 16 outros parceiros que, como o Itaú, querem conhecer e se aproximar mais desse ecossistema. Então, entender como funcionam as formas de trabalhar, os modelos de negócio que essas empresas novas estão desenvolvendo, tanto para aprender mesmo, de fato, quanto para fazer negócio com elas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais ou menos 15 projetos em andamento dentro do banco e os fornecedores são essas startups que estão no Cubo. Então, desde uma coisa mais óbvia, que é uma startup que faz um processo de cobrança diferente, até um processo de analytics de RH. Então, RH, historicamente, é uma coisa muito qualitativa, muito de feeling, de características menos palpáveis. Essa empresa transforma isso tudo em números mensuráveis e faz um analytics de tudo aquilo para fazer uma gestão de pessoas mais justa. Dentre isso, várias outras soluções de infraestrutura, soluções
de cultura, de RH, de operações, enfim, uma série de empresas que estão educando o próprio banco a fazer as coisas de um jeito diferente. Então, daí vem um dos fatores que levou à decisão de se construir isso aqui, que é um canal do banco e de todos esses parceiros para um mundo novo que está surgindo, que não necessariamente é um mundo competidor ou inimigo, mas um mundo que pode, de fato, transformar até os negócios que já existem. E é muito baseado nisso que esse pessoal aqui resolveu se juntar a gente no Cubo. Então, hoje tem Mastercard, Cisco, Microsoft, TIM, Accenture. E essa galera traz um monte de outros stakeholders para essa mistura. Então, o que acontece? Dessas 500, 600 pessoas que vão no Cubo todos os dias, uma boa parte dela vai fazer reunião, vai fazer eventos corporativos, vai fazer, de fato, visita às empresas, que aquele espaço acaba sendo uma vitrine. Então, todos os dias tem um diretor, tem um CEO, tem algum tomador de decisão passando por todas aquelas empresas, todas aquelas soluções novas. Invariavelmente, essas pessoas gostam de uma solução ou de outra e querem levar aquilo para dentro de casa. Seja como um fornecedor, seja até como um investimento. Então, isso é um dos fatores que mais acelera, vamos dizer assim, as empresas que estão no Cubo. Então, a gente fala que é um coworking na teoria, mas na prática, por causa dessa circulação de pessoas, de negócios, de recursos, é um acelerador informal, porque só de estar naquele espaço e usufruindo daquilo, já se criam oportunidades muito relevantes. Aqui, considerando outras partes do ecossistema, como a Thalita falou lá atrás, as universidades que não estavam lá, mas acabam também fazendo uma parte desse ecossistema no Cubo, que a gente tenta puxar elas cada vez mais a se interessar por isso, porque a gente sabe que é o futuro que está lá, né? Então, as pessoas que estão sendo formadas agora vão ditar como vai ser esse ecossistema daqui a pouco tempo. Então, a gente tenta trazer o máximo de instituições de ensino também, que a gente sabe que tem um potencial grande para dentro do Cubo. Então, esse pessoal todo aqui já teve, em um momento ou outro, levando alguma iniciativa para dentro do Cubo. E, por consequência, expondo esses empreendedores também a ideias diferentes, a formas de pensar novas. Para o próprio banco, aqui rápido, o Cubo ganhou 4 prêmios de melhor coworking, de branding, de comunicação, etc. A gente tenta fazer muito também com que as pessoas do banco vão para dentro do Cubo para entender como as coisas acontecem e levar isso de volta. Então, mais de 4.000 pessoas do banco passaram pelo Cubo no último ano e 200.000 pessoas foram atingidas digitalmente através do Cubo, que, considerando a população do Brasil, não é tanto, mas em um ano é bem relevante. Exatamente. Bom, então, continuando aqui, o objetivo principal da nossa palestra é falar sobre o panorama dos ecossistemas e como vocês, empreendedores, podem se beneficiar disso, né? Então, voltando para essa linha. Isso aqui, não espero que vocês interpretem essa tabela maluca, porque é só para ilustrar, tá? Isso aqui foi um estudo do World Economic Forum, feito por um professor de uma faculdade americana. O que quer dizer essa tabela? Eles perguntaram para mais de 1.000 empreendedores no mundo inteiro como que esses fatores aqui ajudam ao crescimento da sua startup, tá? Azul é o que mais ajuda e vermelho é o que menos ajuda. Então, nesse caso aqui, tá? Mercados acessíveis, capital humano e financiamento é consistentemente o que mais ajuda, na opinião desses empreendedores, em todos os países. Por que eu estou falando disso? Eu vou entrar em detalhe nesses primeiros tópicos aqui, tá? E como que você pode se usar do ecossistema para reforçar esses pontos aqui para o crescimento da sua startup ou da sua empresa. Então, no primeiro caso, e aí voltando um pouco no que a Flávia estava falando, mercados acessíveis, né? Obviamente, ninguém faz uma empresa ou uma startup para não ter cliente, né? Cliente é a coisa mais importante que qualquer empresa, pequena ou grande, possa ter. Então,
como a Flávia falou, o Cubo, no caso, é um caso muito específico, muito particular, porque grandes empresas passam por ali, veem as startups e se sentem mais confortáveis de fazer negócio com aquelas startups. Mas, obviamente, não dá para todas as startups do Brasil estarem no Cubo, né? Então, como é que quem não está no Cubo se beneficia disso? Primeiro que essas grandes empresas, Microsoft, bancos, empresas brasileiras, eles estão mais confortáveis em fazer negócio com as startups. Pode ser que num primeiro momento as do Cubo, mas depois as outras. Então, assim, as empresas grandes, no geral, abrindo os olhos para fazer negócio com startups, isso é ótimo para todas as startups do Brasil inteiro, dentro e fora do Cubo. Então, isso é uma coisa. Outra coisa como esse ecossistema está bem mais desenvolvido a cada dia que passa, vocês, empreendedores, podem se beneficiar disso para indo a eventos, workshops e tal, em que vocês vão provavelmente encontrar em todos esses eventos com alguém de alguma empresa grande. Pô, a gente está na Local Web aqui, né? É um exemplo perfeito, prático. Então, obviamente que eu acho que hoje é muito mais fácil você encontrar um tomador de decisão e ele olhar para você e saber fazer negócio com você do que há 5, 10 anos atrás. Uma coisa bem emblemática lá no Itaú é que no começo do Cubo pedia-se, não, tá bom, vou analisar essa startup para ser meu fornecedor, mas você me dá 4 anos de balanço auditado? Não tenho 4 anos de balanço auditado. Não precisa ser auditado, então. Meu filho não tem 4 anos de balanço, eu tenho 4 meses de existência, né? Então, assim, as empresas grandes estão entendendo que não dá para pedir 4 anos de balanço auditado, tem outros parâmetros de verificação do quanto que aquela startup vai ser boa ou não para o seu negócio, né? Então, isso é positivo para todo mundo. Segundo ponto daquela tabela lá dos pontos mais importantes. Pessoas, pessoas, pessoas. A gente, para falar o óbvio aqui, né, e por mais que seja óbvio, as pessoas ainda não tratam isso como prioridade. Pessoas são prioridade, a gente ouve isso todo dia das startups, né? As startups contratam, e vocês devem saber disso, mas as startups contratam de cima para baixo na pirâmide, né? Primeiro você contrata as pessoas mais estratégicas e depois você contrata a marca cachorro, né? Então, você tem que ter gente muito boa no começo. Então, como é que na prática você se beneficia do ecossistema para atrair mais gente, né? Primeiro que eu acho que é muito importante falar para as pessoas e usar como um atrativo, principalmente se você trabalha, se a sua startup é num espaço compartilhado. Quando que um funcionário vai poder, por exemplo, um desenvolvedor vai poder levantar e perguntar para o outro desenvolvedor da outra startup, pô, eu tenho esse problema aqui, a gente vê isso todo dia no Cubo, eu tenho esse problema aqui específico em PHP, sei lá o que, Angular, me ajuda? E o outro cara provavelmente ele vai encontrar alguém que já fez isso, sabe? Isso para qualquer coisa, para qualquer especialidade, né? Ou que o ambiente de startup é muito aberto, então provavelmente, se você trabalha numa startup, seu chefe não vai ter problema se você falar, eu vou sair às 5 hoje porque eu preciso ir num workshop de, sei lá, de design thinking. Tudo bem, é uma cultura muito mais colaborativa, né? Então, eu acho que isso mais e mais tem que ser, o poder do ecossistema tem que ser usado como um atrativo para pessoas boas quando vocês forem contratar, né? Até para contrabalancear com coisas que a startup não consegue oferecer, como, sei lá, um salário enorme, uma coisa do tipo. A gente sabe de tudo isso porque eu e a Flávia especificamente, a gente é responsável por um negócio chamado Cubo Explorer. Tá? O Cubo fez 1 ano agora há pouco e a gente começou a pensar em formas de expandir o impacto que o Cubo tem ali naquele prédio para o Brasil e para mais startups, né? Então, o primeiro passo dessa iniciativa chama Cubo Explora. É um painel de vagas. Se vocês entrarem no site do Cubo hoje, vocês vão ver lá, vagas em startups, exatamente como está ali, né? Isso aqui é a arte que a gente está usando atualmente, mas é um painel de vagas só para startup, tá? Porque a gente entendeu que, assim, contratar é um problema, contratar gente boa é um problema, então, quanto mais a gente puder colocar essas startups em evidência e ajudá-las a contratar bons profissionais, melhor.
Mas, assim, não é fácil. Tem vagas que estão aí há 2, 3 meses e não se encontra os profissionais adequados, né? Tem uma vaga, por exemplo, que eu acho o máximo, que é Scrum Master. Quem que sabe o que é Scrum Master, né? Se você colocar isso num anúncio de vagas, é um negócio muito específico, né? Então, as startups têm vagas, funções muito específicas, não específicas porque elas são uma função só, pelo contrário, né? Na startup você faz de tudo. Mas são coisas que as pessoas não estão treinadas para fazer, né? Então, a gente tem tido uma experiência muito rica lá com esse projeto do Cubo Explora, de entender melhor o que as startups precisam, quão difícil é contratar e tal. Então, assim... Como comunicar, construir essa ponte, né? Porque eu acho que existe uma dificuldade dos dois lados. Tanto de quem quer trabalhar numa startup, de entender o que é uma startup legal, que tem um fit com você, que tem um fit com o que você quer fazer. E mais em geral, o que é trabalhar numa startup, que não é parede colorida e pipoca e etc. Entender os dois lados da moeda. Então, educar um pouco também, construir essa ponte dos dois mundos, que é um pouco mitificada, para fazer com que, de fato, bons encontros aconteçam. Então, para que educar, principalmente quem está se formando agora, quais são as opções e quais são os reais prós e contras de fazer uma escolha dessa. Então, nesse processo, como a Thalita falou, a gente tem aprendido muito quais são os gaps de entendimento que existem dos dois lados, de quem está contratando e espera receber alguma coisa em troca, que às vezes também é irreal, e quem quer trabalhar e espera um lifestyle que não é exatamente aquilo. Exatamente. Então, acho que tem que se trabalhar muito bem essa atratividade. Você, numa startup, não vai atrair e contratar da mesma forma que você faz numa empresa grande, né? Acho que tem que mostrar para as pessoas o que é que tem numa startup que uma empresa grande não consegue oferecer, né? E o terceiro ponto dos principais daquela tabela é, obviamente, funding, né? Outra coisa super importante para o empreendedor. O ecossistema bem desenvolvido ajuda bastante as startups a captarem recurso. Primeiro porque você tem um fluxo muito maior de dinheiro indo para fundos de VC quando você tem um ecossistema mais bem desenvolvido, porque justamente mais gente pensa em colocar o seu próprio dinheiro em startup, né? Ontem a gente teve um evento enorme no Cubo, e aí o presidente da Redpoint lá nos Estados Unidos estava falando, nos principais fundos de venture capital nos Estados Unidos, nos top funds, você não consegue colocar o seu dinheiro lá, nem que você queira, porque não tem mais espaço. Então, de novo, quanto mais as pessoas veem que startup é um negócio legal, mais dinheiro vai para aquilo. E aí, como que você chega nesse dinheiro, né? Como que você chega nesse investidor? Eu acho que hoje, no Brasil, é mais fácil você chegar nos investidores do que já foi, né? Esses investidores estão, de uma forma ou de outra, sempre, de novo, nos eventos. No Cubo, por exemplo, que é um espaço aberto, você sempre tem a possibilidade de encontrar alguém ou que conhece o investidor ou o investidor em si, ou alguém que possa, um outro founder de uma startup que já fez vários pitches para investidor e pode te ajudar, pode te dar dicas. Você tem mais aceleradoras que também funcionam como um treino para você se apresentar, para você fazer o seu pitch, melhorar e estar redondinho quando você for se apresentar, de fato, para um investidor anjo ou um fundo de VC. Então, é preciso fazer conexões, assim, para falar o óbvio de novo, façam conexões o máximo possível, porque hoje é mais fácil de acessar investidores do que já foi, né? Com o nosso ecossistema em São Paulo, do jeito que está, melhor, mais desenvolvido. Mas tem o contraponto também, né? Da gente estar com essa febre de startup no Brasil agora. Uma coisa que a gente tem ouvido bastante, mentoria é meio que um tabu, né? Hoje em dia, porque muita gente se diz mentor e na verdade, não e atrapalha mais do que ajuda. Estão balançando a cabeça, já devem ter visto isso.
Todo mundo quer ser mentor, todo mundo quer colocar lá no LinkedIn a estrelinha, falar que eu sou mentor e tal, é bonito. Então, e pior do que isso, tem muita gente que se diz mentor e, na verdade, quer te cobrar. Mentoria nunca é cobrada. A gente entende, assim, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente no Cubo entende que mentoria é uma coisa que não deveria ser cobrada. Se você cobra, é consultoria, né? Então, como está muito em evidência esse negócio de startup, tem esse primeiro ponto que tem que tomar cuidado. Segundo, demanda de candidatos, né? Eu acho que, por um lado, deveria ser mais fácil contratar gente para startup hoje, porque tem mais gente olhando e se interessando. Mas, por outro, você tem uma chuva de gente que acha bonito, colorido, não sei o que nem a Flávia falou, mas, assim, tem muita gente, está mais difícil. Tem casos de startup que a gente ouve falar lá no Cubo. O cara entra e um mês depois ele recebe a oferta de uma empresa grande, vai embora para a empresa grande. Por quê? Porque entrou na startup sem saber exatamente o que era uma startup, entrou no oba-oba. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com ver se realmente essa pessoa sabe o que é trabalhar numa startup ou se ela só está no oba-oba porque é bonito, porque é colorido e legal, né? E o terceiro ponto é networking, né? Para o empreendedor hoje tem muito evento, é um bombardeio de cafezinho e workshop e tal. Então, assim, tem empreendedor que vive de evento e, enfim, tem que tomar muito cuidado para separar o joio do trigo e não acabar indo em todo tipo de evento, todo tipo de coisa e perder o foco do trabalho em si. Para finalizar. A gente está com o tempo acabando, mas uma coisa que a gente sempre vê, mesmo fazendo negócio com empresa grande, das empresas que estão lá no Cubo, é que essas empresas têm poucas pessoas. Então, para fazer um negócio com o banco, por exemplo, uma das reclamações que elas sempre falam é que, ou com qualquer outra empresa grande, eu tenho que passar por 20 reuniões, 30 reuniões, não sei quantas pessoas. E cada reunião que aquele cara faz é a empresa que para, porque a empresa é ele. Então, essa questão de, acho que administrar o tempo é um pouco do que a Thalita falou. Então, eu acho que com o tempo dá para entender melhor o que vale a pena participar, o que não vale, mas sempre ter um esforço também proativo de se forçar a se conectar. Quanto maior for essa rede, mais chances desse serendipity acontecer. Rapidinho, empreendedorismo nunca foi tão acessível no Brasil, então eu acho que é uma boa hora para empreender. Na crise, como muitos dizem, na crise saem as melhores ideias e as melhores startups. Isso a gente ouve desde um chavão, mas a gente ouve de pessoas extremamente inteligentes, conhecedoras, o tempo todo falam isso. Assim, o Brasil está em crise, tá, mas é um ótimo momento para empreender e para ter ideias boas, principalmente porque a minha mãe sempre me pergunta, mas Thalita, como é que essas startups estão se dando bem? Está no meio da crise, eu não entendo, acho que isso é coisa de maluco, não é possível e tal. Eu falo, mãe, não é, porque assim, as startups estão, a maioria delas, oferecendo soluções para tornar a vida mais fácil, eficiente, a palavra que eu não estava achando, tanto das empresas quanto das pessoas, né? Então, assim, redução de custo para as empresas, fazer as coisas de forma mais inteligente, para as pessoas também. Uber, você vê, tem vezes que o Uber é R$6. Você vai pegar um ônibus? Não, às vezes você pega um Uber. Opa, não pode falar Uber, não sei. Mas já falei. Fazendo propaganda de graça aqui. Enfim, mas assim, é um momento bom para empreender. E a gente tem escutado também que, do outro lado, para os investidores, uma empresa que sobrevive na baixa, ou que já nasceu da baixa, ela já passou por um nível de estresse, como se fosse um carimbo a mais. Então, se eu sobrevivo nesse ambiente, é um teste de resistência e tanto do produto em si, quanto da gestão, né? Porque como que aquele gestor lidar com as situações difíceis? Porque, no fundo, os investidores em empresas desse tamanho estão investindo num time, numa pessoa.
Então, eu acho que isso é um outro lado, uma outra ótica que esse momento que a gente está vivendo dá para o lado dos investidores. Exato. E agora, última palavra mesmo. A gente ouve muito de investidor que startup não deveria ter vários produtos e querer ser tudo para todo mundo. Então, assim, se você está num momento em que você está pensando o que você vai fazer com a sua startup, tal, assim, tenta o máximo possível focar num produto, numa solução, porque investidores não veem com bons olhos aquela startup que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Estatisticamente, a chance de dar errado é maior, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é isso, a gente está disponível, nossos e-mails são esses, fiquem à vontade para nos contatar e se inscrevam na newsletter do Cubo, que vocês recebem semanalmente a lista de eventos que vai ter naquela semana no Cubo, grátis ou pagos, enfim, é um bom negócio. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Que isso, meninas, eu agradeço. Pessoal, nosso tempo está muito curto e aí a gente